Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e bom dia também para aqueles que estão em casa. Hoje o nosso palestrante, o Adriano, ele vem falar para nós entre a virtude e o pecado, a busca da paz interior. Então que nós possamos concentrar e ter a fé e a coragem dentro de cada um de nós para nós buscar essa paz que tanto nós almejamos para nós e para o mundo também. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecendo a Ele pela essa manhã, pela oportunidade de estarmos nessa casa mais uma vez, tão abençoada, que essa espiritualidade nos acolhe com tanto carinho, com tanto respeito e tanto amor, e que preparou esse ambiente para receber cada um de nós nessa manhã. Só Ele sabe as reais necessidades que cada um veio aqui hoje buscar. Que nossos corações cheios de esperança possamos sair daqui com nossos corações cheios de paz, como o nosso palestrante Adriano. Que a espiritualidade também possa ajudar o Adriano, que possa ser uma boa palestra, como sempre é. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Adriano, a casa é sua. Bom dia a todos. Vamos iniciar nessa jornada por entender um pouco sobre virtude e pecado, começando por uma história, mas antes da história, uma outra história. Quando eu tinha 14 anos, eu frequentava o Grupo Espírita Paulo de Tarso, e um primo meu, que eu tinha levado para o grupo, foi convidado para fazer reunião lá no Alfredo Júlio, de uma reunião mediúnica. Meu primo tinha 4 anos mais que eu. Eu olhava e falava assim, poxa, será que um dia a espiritualidade vai me convidar para eu fazer parte disso? Eu tinha entrado na doutrina com 8 anos, por conta de uma historinha de um gordinho que comia e escondia comida debaixo da cama, tal do Timbolão. Eu era um gordinho que escondia comida debaixo da cama. Eu não queria desencarnar como o Timbolão desencarnou. Curioso é que na outra semana, um espírito manda aquele mesmo rapaz ir lá fazer o convite a mim. E eu fui para esse grupo mediúnico aos 14 anos. Aos 14 anos, comecei a estudar sobre mediunidade. Aos 14 anos, comecei a tentar entender um pouco sobre a doutrina, mas a primeira coisa que eu fui orientado é: leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que entender o evangelho para entender a doutrina espírita. Eu falei, mas ainda me deram um livrinho de crente, aqueles livrinhos cinza, né? Eu olhava e falava assim, mas por que eu preciso entender isso? E no momento em que eu li esse evangelho, descobri que João era o mais amoroso, Mateus era o primeiro a organizar os escritos do Cristo, mas Lucas era o mais histórico. Lucas era o que fazia a história ter sentido. E eu comecei a descobrir um pouco sobre esse sentido da história de Lucas, quando, ao ler sobre o filho pródigo, que eu já tinha ouvido a história várias vezes, eu fiquei curioso porque alguns autores, na época, deram uma visão que eu não tinha percebido. E aí
nós começamos a entender um pouco sobre a história do filho pródigo de maneira um pouco diferente. E vamos começar a tentar entender diferente. No Lucas 15, o filho pródigo começa. Mas antes, lá em Lucas 1, estavam os fariseus, aqueles que serviam o Cristo, que serviam os ideais, na verdade, de Deus, olhando para o Cristo conversar com publicanos e com pecadores, jantando em cima. Porque geralmente as pessoas jantavam à janela, dava-se para perceber as pessoas jantando à janela. E Lucas começa a retratar isso. E no momento em que os fariseus passam, eles olham e falam assim, poxa, mas esse Jesus está jantando com pecadores e com pessoas que punem nossa religião, porque quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam impostos para Roma. Como que ele pode estar com esses pecadores? Jesus desce. E ao descer para conversar com eles, a primeira coisa que ele fala é, eu preciso contar para vocês 3 historinhas. E a primeira história que Jesus conta é a história da ovelha perdida. Do Senhor que deixa 99 ovelhas e sai para buscar uma. A segunda história que Jesus conta é a história da dracma perdida. De uma viúva que só tinha 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha na vida, e ela perde uma na casa, e ela começa a procurar, e ela fica feliz quando depois de muito esforço ela consegue encontrá-la. E a terceira história ele fala de um menino, de um jovem, que era filho mais novo de um pai que tinha 2 filhos numa fazenda. E esse filho não queria ficar como fazendeiro e chega para o pai e fala, pai, eu quero ir embora. Eu quero viver minha vida. Eu quero assistir outras coisas, eu quero entender outros mundos. Eu não quero ficar aqui não. Filho, mas isso aqui é o nosso reino, isso aqui é a nossa casa. Não, pai, eu quero descobrir o mundo, me dá minha parte. O irmão olha e fala assim, como assim? A hora que o papai for, nós dividimos tudo meio a meio, mas nós temos que trabalhar aqui. Ele falou assim, não, eu quero trabalhar de outro jeito, eu quero fazer o meu dinheiro render. Para surpresa do filho, o pai pega a parte que lhe cabe, lhe dá nas mãos e fala, filho, só cuidado. Toma cuidado com o caminho, toma cuidado com o que vai fazer. E o filho sai, e vai, e gasta, e tem uma vida de prosperidade durante um tempo, até que de repente o mundo é assolado por uma fome muito grande. Aquela região, na verdade o país distante em que ele estava, é assolado por uma fome imensa, e esse menino já tinha gastado tudo. Tudo a ponto de não sobrar nada, e ele de repente pedir para um senhor de uma fazenda ficar lá, e ele falou assim, só tem jeito de uma coisa, você tem que cuidar dos porcos. Para os judeus, cuidar de porcos era a pior profissão que existia, a pior tarefa que se podia ocorrer. E ele chegou a desejar comer a comida que os porcos comiam, tamanha fome que o menino estava passando. Quando ele chegou nisso, ele pensou, falou assim, poxa, eu acho que eu vou voltar para o meu pai. Eu não tenho direito de voltar como filho. Mas ele tratava os servos melhor do que esses servos são tratados aqui, e tratava-os melhor do que eu sou tratado, porque eu não sou tratado nem como esses porcos. Ele criou coragem e disse ao pai que voltaria, mas para surpresa dele, no momento em que ele chega, o pai corre para abraçá-lo. Pessoal, naquela época, pai era reverenciado, pai não corria para abraçar filho. Se o pai chegasse no mínimo para te cumprimentar, você já era uma coisa fabulosa. Não, o pai correu para abraçá-lo. Ainda chegou e falou assim, olha, meu filho voltou, e ele não se achava digno de ser servo do pai. Meu filho voltou, está aqui o anel de filho, trago as melhores sandálias,
né? Deem um banho no meu filho e matem um boi. Gente, na época, se você matasse um carneiro, o carneiro durava 2 meses. Ele mandou matar um boi pro filho. Aí o filho mais velho ficou sabendo. Não. Pera aí, eu fiquei com o senhor aqui o tempo todo, né? E um servo falou assim, não, seu pai pediu para te chamar, porque seu irmão chegou e nós estamos fazendo uma festa. Ele falou assim, peraí, mas ele nunca me deu nem um cabrito para fazer festa com meus amigos, agora meu irmão torrou tudo e ele quer chamar os amigos e ainda quer matar um boi. Eu não vou entrar em casa, não. O pai ficou sabendo que o filho estava lá fora. O pai vai lá fora receber o filho. Quando ele vai lá fora receber o filho, isso também é impossível de acontecer naquela época, porque pai era uma figura tremendamente respeitada. O filho tinha que, se ele desobedecesse o pai, ele era passivo de uma punição severa. O filho desobedeceu o pai. Mas o pai foi lá fora receber o filho e falou assim, filho, alegra-te, seu irmão estava morto e voltou. Nós precisamos entender que você sempre esteve comigo, mas ele já não existia mais e agora ele passa a ter existência. Lucas não conta o que aconteceu depois, se o filho entrou ou não. Mas o que nós precisamos entender é que Lucas deixou claro a quem Jesus estava se referindo. Ele não saiu lá de cima e foi lá embaixo receber aqueles que eram da igreja judaica para explicar que ele estava conversando com os pecadores por meio de 3 historinhas. Quem eram aqueles caras que Jesus estava recebendo lá fora? O filho. Era o filho. E por que ele estava recebendo aquelas pessoas? Olha, vocês estão dentro da doutrina. Vocês estão, com Deus. Mas estão? Vocês estão acusando os outros de pecadores. Mas o seu orgulho não está te permitindo que eu aceite eles de volta. Então o nosso bate-papo hoje é sobre exatamente a ideia das virtudes e dos pecados, na visão do Espiritismo, tomando como base essa história do filho pródigo, na verdade as 3 histórias de Lucas, onde mostram 2 visões. Será que o foco da parábola do filho pródigo realmente é no filho pródigo? Será que o foco que o Cristo deu era para explicar a ideia do filho que eu estou buscando, ou para que você, ou eu, ou qualquer espírito ou cristão reconheça que nós, apesar de estarmos o tempo todo falando que estamos com o nosso Pai, será que estamos mesmo? Será que estamos na religião de maneira a ela nos transformar? Ou será que ainda apenas temos rituais de filho? Estou lá trabalhando e tal, mas eu não me sinto como alguém que entende o valor de cultivar uma região, de cultivar um produto, de cultivar, no caso, a nossa fé e o nosso crescimento. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa pergunta, nós vamos primeiro para a ideia de Allan Kardec na definição de virtude. O que seria uma pessoa virtuosa? Por que eu começo pela virtude e não pelo pecado? A gente tem que entender primeiro que nosso objetivo como espírito é chegar à perfeição. E como que a gente consegue chegar à perfeição? É o único determinismo divino, hein? Deus te dá o livre-arbítrio para você fazer tudo. Você escolhe até onde você vai, que dia que você vai, quando você vai. Mas uma coisa é certa, você vai. Você vai evoluir, você vai chegar à perfeição. É seu destino. Se você vai gastar milhões, bilhões, trilhões de anos para isso, isso é um problema
seu. Se você vai migrar de planeta para planeta querendo ser mal, até acabar a galáxia e você cansar, isso é um problema seu, mas você vai pegar. Você vai chegar à perfeição. E para chegar à perfeição, ela não pode ser só intelectual, ela tem que ser intelectual, ela tem que ser moral. E nessa perspectiva, o nosso amigo Kardec define virtude como a aplicação da lei moral. Eu preciso, como espírito, ter consciência das leis divinas que estão intrínsecas na minha mente, mas que nem sempre são professadas por mim, e eu preciso executá-las. Então, a primeira virtude na visão de Kardec, caridade. Fora da caridade, uma salvação, né? Então, a virtude que engloba todas as demais. Mas espera aí, o que seria a caridade? As pessoas confundem caridade como a visão de ir lá e dar um pão para uma pessoa. Caridade está sendo exercida quando seu pai, com 85 anos, repete a mesma história 365 vezes e você ouve como se fosse a primeira, sorrindo e falando com o seu olhar: pô, pai, eu te amo, né? E vou te ouvir. Porque quando você era menino, você falava a mesma coisa 380 vezes e ele ouvia, e ele te respondia, ou não. Tinha alguns que não respondiam. Humildade. Gente, humildade é uma coisa que eu adoro falar. Capacidade de reconhecer nossas imperfeições sem nos diminuir, sabendo o espaço para aprendizado contínuo e o crescimento espiritual. Por que essa definição é tão importante? Ser humilde não é ser covarde. Para o grego, modéstia é covardia moral. Como assim? Ah, você podia fazer isso. Não, eu não sou capaz. Sendo que você tem capacidade de fazer. Se você tem capacidade de fazer, se você possui a capacidade de fazer, você precisa realizar com toda a presteza que você tem. Ah, você é bom nisso? Sou. Ai, humilde, hein? Ó, vamos lá. Allan Kardec, na Revista Espírita, entrevista um espírito de Júpiter. O espírito tem 2,5 metros de altura. Aí o Kardec pergunta assim: mas por que esse tamanho todo? Ele fala assim: para comportar a minha evolução. Aí ele já vai falar assim: qual a diferença de vocês para nós? Aí ele fala a mesma de vocês para os animais. Nossa, mas na hora que eu li aquilo eu fiquei bravo demais. Eu falei: ô, espírito metido! Como é que pode um espírito, só porque ele é de Júpiter, ele chegar e falar... Gente, Kardec entrevistou um espírito de Júpiter. Ele está mostrando que existem vidas em outros planetas e elas não são como nós. Nós não vemos nada em Júpiter, porque eles estão em outra dimensão. Eles estão num processo evolutivo muito diferente. O processo vibracional é diferente. Ele simplesmente falou assim: ó, a diferença de vocês para nós é a mesma de vocês para os animais. Por quê? Porque vocês desenvolveram a intelectualidade, mas vocês não desenvolveram a moral. Aí você fala assim: poxa, mas então o que é humildade? Vamos pegar o cara mais humilde que surgiu no planeta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá pelo reino dos céus se não for por mim. Nossa, Jesus é humilde, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É porque você não entende o que é humildade. O que seria humildade? Ele não se considerou melhor que ninguém. Mas ele não negou suas capacidades, porque quando perguntaram para ele: bom mestre, o que fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus simplesmente fala: por que me chamais de bom? Só meu Pai que está nos céus é bom. Opa! Ele não rejeitou o título de mestre, porque ele realmente o é, mas ele rejeitou o título de bom, porque o significado de bom para o Cristo é muito além daquilo que ele, como Espírito perfeito, representa. Então, o que seria a humildade? Nesse momento, eu não tenho que me diminuir,
mas eu reconheço as minhas imperfeições. Eu reconheço as minhas capacidades? Sim, mas eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso avançar. Mas é uma virtude. Justiça. Respeitar os direitos alheios como gostaríamos que respeitasse os nossos. Gente, é o ensinamento que é pertinente a todas as religiões. Um único ensinamento é comum a todas as religiões. Não façais ao próximo o que não gostaria que fizesse a você. Se eu quero justiça, como é que eu quero ser justo criticando alguém, sendo que eu não gosto de ser criticado? Como eu quero ser justo detonando a vida de alguém se eu não quero ser, que a minha vida seja fruto de maledicência? Como eu posso desejar a morte de alguém, sendo que eu mais prezo na minha vida seria estar vivo? Ah, mas a pessoa é um criminoso. Tá, e o Cristo foi crucificado ao lado de 2 criminosos. E ele ainda falou para eles, falou assim, vocês vão estar comigo no paraíso na hora que acabar esse negócio aqui. Então, dentro dessa lógica, justiça é o reconhecimento de que o outro tem os mesmos direitos que eu. O que se aplica a um, se aplica ao outro conforme seu entendimento, suas necessidades. Ou seja, num planeta primitivo, a justiça serve da mesma forma que um planeta de regeneração? Não, porque no planeta primitivo, a compreensão de vida, de morte, é extremamente diferente do planeta de regeneração. Então ela é aplicada até mesmo conforme o conhecimento que as pessoas têm. Até mesmo os valores que ela indica. Por isso é importante. E paciência. Eu pedi para ser professor essa vida, para ver se eu adquiro esse negócio aqui. Paciência. Tá difícil. Porque a cada ano, mais pais permissivos esquecem que tem uma responsabilidade para com o espírito, que precisava ter um pouco de limite, e que hoje eles não dão limite nenhum para os filhos e chegam à escola permitindo que os filhos façam tudo e ainda vão lá defendê-lo quando ele faz tudo errado e ainda assim eles acham que estão na razão. Ao ponto de ter pai que já chega na faculdade e fala assim, por que as notas de engenharia do meu filho estão ruins? Provavelmente vai questionar o dono da empresa. Por que o meu filho não foi promovido? Por que você mandou meu filho embora? Esse espírito precisa adquirir resiliência, precisa adquirir educação. E você, pai, no momento em que não está ensinando o seu menino a respeitar hierarquia, ordem, você está simplesmente sendo conivente com os erros que esse espírito vai cometer. Cuidado ao chegar no plano espiritual. Sua consciência íntima será seu maior problema. Não vai ter ninguém te apontando não, tá? Mas você vai se cobrar pelo dor que o seu filho está sofrendo, porque você está desencarnado e vendo ele sofrer e não vai poder interferir mais. Não vai poder, colocar mais no colo. Ah, mas como o pai não deveria colocar no colo, não é a questão do filho pródigo aí? Opa, uma coisa é abraçar e fazer com que a pessoa entenda seu erro. Outra coisa é ser conivente com o erro. Isso é complicado. Dentro dessa visão, os pecados na ótica espírita. O espiritismo não reconhece o conceito tradicional de pecado, tá, pessoal? Porque que queria a ideia, estou pecando. Quer dizer, estou fazendo algo que é abominável e que não tem passividade de perdão. Imperfeições morais. Nós espíritas acreditamos em imperfeições morais, ou seja, retardam a nossa evolução. Kardec esclarece que Deus não castiga. Somos nós que colhemos consequências dos atos pela lei de causa e efeito. Eu não sou a pessoa que será punida num tribunal.
Essa visão de tribunal é uma visão de construção para domínio da humanidade. A visão da construção da nossa consciência íntima se dá pela ideia de eu entendo que a minha postura não foi adequada, como a do filho. Poxa, eu agora, será que meu pai me aceita como servo? Humildade. Nesse momento ele reconheceu o erro. Nesse momento ele entendeu que ele fez besteira. Nesse momento ele fala, poxa, eu vou me reposicionar, mas eu não posso exigir a mesma posição porque eu não a mereço. Mesmo o pai fazendo com que ele a recebesse. Mas ele mesmo se achava não merecedor. Consciência íntima. Então a primeira coisa que atrapalha a gente, orgulho. Raiz de todas as imperfeições. Na verdade, perguntaram o que seria necessário para que as pessoas passassem para o mundo de regeneração com tranquilidade. Basta eliminar 2 elementos, orgulho e egoísmo. O problema é que, derivado do orgulho, há uma série, derivado do egoísmo, há uma série de, que a gente chama de imperfeições morais e que as pessoas chamam de pecado. O orgulho, raiz de todas as imperfeições, nos afasta da humildade e cega-nos para nossas próprias falhas. O que o Emmanuel afirma? Orgulho é a fonte de todos os vícios. E o que é ser orgulhoso? Não reconhecer seus erros. Não ceder a outras argumentações. Não permitir que a visão do outro possa ser avaliada por você. Não, só minha ideia, só minha perspectiva, só minha visão está correta. Egoísmo. Ego. Eu. Egoísmo, concentração excessiva em si mesmo, a visão narcísica. A ideia de que eu vou negar a fraternidade universal. Não, eu não tenho que fazer caridade. Eu ouvi em uma outra região na qual eu morei que as pessoas falam assim, o espiritismo está se preocupando com maneira errada. O espiritismo está querendo ajudar as pessoas pobres. Essa não é função da doutrina espírita. Essa é uma caridade material, que isso é função do Estado. Eu concordo que seja função do Estado. Mas quando o Estado falha, cruzamos os braços. Aí eu ouvi no grupo Paulo Apóstolo de um presidente que contou o que o mentor falou. Falou assim, desculpa, para não ajudar, vocês já deram. E para ajudar? Vocês já descobriram? Porque para não ajudar, vocês já deram para a gente. Mas as pessoas continuam com fome. As pessoas continuam precisando de ajuda. E vocês são chamados à caridade. Ou vocês esqueceram? Então essa é uma visão que a gente precisa entender. E o André Luiz, ele descreve como o egoísmo mantém espíritos aprisionados às zonas umbralinas. Gente, vamos pensar no orgulho. André Luiz, a mulher lá que tinha feito 58 abortos, pede ajuda para adentrar a nosso lar. Quando ela é questionada sobre o que fez, ela não aceitou nem considerar que ela estava errada. Orgulho. Entrou? Entrou não. Mas ela não entrou porque fecharam os portões de nosso lar? Não, porque o fluxo vibratório que era necessário para entrar impedia qualquer espírito com um pensamento inferior de chegar ali. Se ela tivesse um pensamento e uma visão moral, ela entrava na costa energética ali do mesmo jeito. Não tinha nada que abarrava. Porque ali é uma barreira energética. Se eu estou com um pensamento voltado para o bem, atravessa igual atravessa parede. Egoísmo. Poxa, eu só penso em mim. Eu só penso nos meus. Eu quero que tudo esteja em função da minha família, da minha visão. E a gente apoiar esse tipo de situação é fanatismo moral. Então nós temos que tomar cuidado com como nós vemos essa perspectiva.
Inveja, tristeza diante da felicidade alheia. Uma pessoa chegou e falou assim, nossa, eu consegui aquela vaga no concurso, você estava concorrendo para a mesma vaga, você falou assim, que bom, né? Caramba. Pois é. Eu lembro que, prestando vestibular, um amigo meu prestou para computação, eu também tinha prestado para computação. Ele passou e eu não. Ele me abraçou, e eu abracei ele e falei, poxa, cara, você merece demais. Ele deu, assim, ele, chorando, ele falou assim, você merecia mais que eu. Eu queria que você estivesse no meu lugar. Eu chorei também, foi assim, eu não. Porque eu descobri que eu não quero isso aí, não. O professor, letras, né, fiz economia antes. Descobri que a parte de exatas não era minha praia mesmo, mas eu tive que apanhar primeiro para descobrir que não era a minha área. Mas o que era interessante dessa história é que esse menino, ele demonstrou algo que eu não entendia. Reencontrei com ele, curiosamente, num curso que o nosso amigo Lívio, palestrante aqui, dá aos sábados. Encontrei com ele, acho que 20 anos depois. Ele está lá e fala assim, você lembra das nossas situações naquela escola? Eu falei, vamos lembrar disso não. Mas fomos contando as histórias como se, de repente, a gente não tivesse se afastado por 20 anos, porque ele estava morando em outra cidade. Amizade é isso. Independente de você estar longe, quando você se reencontra, a felicidade é a mesma. Do mesmo jeito que vocês vão ver que, na hora que vocês desencarnarem, a tia Anitta vai estar lá rindo, falando assim, que bom que você está aqui. Ela fala, bom, acabei de morrer. Pois é, vida nova, vamos lá, vida que segue. E a gente vai começar a ter outra perspectiva. Entender por outros lados. Dentro dessa perspectiva, gente, a filosofia clássica, ela vê a virtude como excelência. Então, o Aristóteles, ele falava da ideia do caminho do meio. O que seria o caminho do meio? Que aí tudo a ver com aquilo que é a palestra de Lucas, com as ideias de Lucas que nós colocamos. O filho se achava a pessoa santa porque ele sempre fez tudo que o pai mandou. O outro era o pecador porque ele fez tudo errado. O que Aristóteles falava? Virtude é o meio termo entre os dois extremos viciosos. A coragem situa-se entre covardia e temeridade. A generosidade entre a avareza e a prodigalidade. O filho era avarento, o outro era pródigo. Um queria tudo para si e não queria dividir mais nada porque o outro gastou. O pródigo gastou tudo. Mas aí eu tenho a generosidade do pai. O caminho do meio. Qual é a dificuldade de encontrar o caminho do meio? Equilíbrio, paz interior. Essa visão vai dialogar profundamente com o espiritismo, porque ambos reconhecem que a virtude não é fanatismo, mas equilíbrio. A irmã Dufaux, ela nos fala, né, no livro A Ideia Espírita, que a moderação em tudo é característica de almas elevadas. Eu não sou extremista. Aí eu venho no centro todo dia. Que bom. Eu tomo passe, eu assisto palestras, eu faço caridade, chego em casa, não faz nada. Chega em casa, xinga os filhos, grita com o marido, ou grita com a mulher. Ser espírita é fácil dentro do centro. Quantos alunos eu já não tive, filhos de palestrantes, seja aqui em Goiás, Brasília, Tocantins, porque eu já dei aula em 26 cidades, 13 cidades diferentes, 31 instituições diferentes. Quantos filhos de palestrantes falam assim, não, eu odeio o espiritismo, falam assim, por quê? Meu pai fala bonito, igual o senhor aí, é um tirano em casa. Dói o coração. Eu sou o filho mais velho daquele pai que não queria deixar o filho mais novo sem nada. Eu sou o filho mais velho
que acha que porque eu tive determinado comportamento aqui, posso julgar todo mundo. Então nós temos que tomar cuidado. Como chegar ao equilíbrio? O Platão também falava da alma harmônica. Platão via as virtudes como expressão da harmonia interior. Quando razão, emoção e vontade funcionam equilibradas, surgem sabedoria, temperança, coragem e justiça. Olha só, se eu harmonizo razão, emoção e vontade, eu consigo ter sabedoria. Gente, isso é muito lindo, porque eu queria lembrar a vocês uma visão de Baruch Spinoza. Legal. Quando o Spinoza falava, eis que surge então a visão dele de Adão e Eva, eis que surge Adão. Símbolo masculino. O deus Marte, a lança do deus Marte, o instrumento de ataque, de foco, de certeza. Racionalidade diz respeito a focar, a ter certeza, a ter convicção, a fazer análise, a ir direto ao ponto. Mas, sentindo que a razão estava só, que Adão estava só, fez a partir de Adão, Eva. O espelho da deusa Vênus, a capacidade de ver através de si mesmo, capaz de se questionar, emoção. Razão, emoção. Aí, a Eva é tentada pela serpente. Desejos. Nós somos seres animais triblásticos, celomados, com presença notocórdia, telencéfalo, alfadermente desenvolvido, polegar opositor e livre-arbítrio. Somos animais, somos primitivos, somos seres que têm desejos. Nesses desejos, quem é que o desejo tenta? A emoção tem a ver com mulher e pecado original, não, gente. Nós somos pessoas que possuem desejos. Lembra? A Bíblia é simbólica. É óbvio que isso aqui é uma visão, como tem outras 2.000 visões diferentes. Não significa que essa é a mais correta, significa que é uma delas. E ao significar que é uma delas, o que nós temos que entender? Como ele falou dessa serpente, eu perco o paraíso. Por que eu perco o paraíso? Eu perco o paraíso porque no conflito entre a minha razão e a emoção, eu tenho que sair do meu estado natural. Eu tenho que mexer, eu tenho que trabalhar minhas emoções. Se eu trabalho as minhas emoções, eu desenvolvo sentimento. O que é o sentimento? Capacidade que o espírito ganha de reconhecer e redirecionar suas emoções. E aí eu tenho aqui amor, por exemplo, que é o sentimento no seu auge, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, na lei do amor. Mas primitivo só possui sensações, mais evoluído e corrompido, emoções. No momento em que evolui, sentimento. Sabedoria é o auge da razão. Sentimento é o auge da emoção. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos chegar a esse ponto. Então, essa compreensão antecipa a visão de que paz interior resulta do alinhamento entre o pensamento, sentimento e ação. Mas que dia que eu quero me conhecer para poder entender como funciona isso? Que dia que eu paro para pensar por que as minhas reações emotivas fazem com que eu sofra? E aí eu acho que isso é pecado. Na verdade, são reações que me levam ainda à primitividade, que me impedem de ir para um planeta de regeneração. Então, o que o nosso amigo Jung fala? Olha, reconhece isso. Identifica os aspectos sombrios, identifica essas emoções. Individuação, torne-se quem realmente se é, unificando consciente e inconsciente. Quer dizer, questione-se por que eu tenho essas emoções, quando é que elas são despertadas, porque a emoção é uma reação química, fisiopsíquico-química.
de determinadas coisas que aconteceram. Então alguém chegou e te provocou, você teve uma reação física inicialmente, medo, fúria. Se você consegue direcionar isso, você consegue se equilibrar. Diálogo interior, estabelecer uma comunicação consciente com os conteúdos inconscientes. Integração, transformar a energia da sombra em força criativa. Chile, você me dá 3 minutos? Tá? Conflito entre o ego, o superego e o id, que o nosso amigo Freud fala, é que os pecados como manifestações dos desejos, impulsos primitivos, tá? Buscando satisfação imediata. Virtudes são a relação do superego, ou seja, do meu inconsciente, na instância moral formada pela internalização dos meus valores. É aquela visão do caráter. Se eu fosse uma pessoa invisível, ninguém pudesse me ver, o que eu faria? Se eu tenho um caráter voltado para um foco moral, eu não faria nada diferente do que eu faço quando não sou observado. Que é o que é mais difícil de ensinar para o meu aluno. Eu posso deixar ele na sala de aula fazendo prova sozinho? Peraí, mas então eu estou falando que meus amigos, aqui os filhos de vocês não têm caráter? Nós não temos. Porque se a gente estivesse sozinho, não sendo vigiado em uma série de coisas, será que a gente não faria? Caminhos para a paz interior, gente. Paz interior não é a ausência de conflito, tá? Eu tenho que ter conflito. Mas a capacidade de atravessar com serenidade, integração, então integrando espiritismo, filosofia, psicologia, orar e meditar, orar e vigiar. Exercício de caridade. Quantos jovens não ficam apaixonados na hora que vão num trabalho de morador de rua? Na hora que vão num bairro? Mas hoje nós estamos privando nossos filhos de ir num bairro fazer caridade. Ah não, mas é muito perigoso. Era perigoso para a gente também. Ai, mas é só ele não levar o celular. É só ele sem carteira. Ele vai lá para fazer caridade, ele vai lá para trabalhar. Você acha que no trabalho de morador de rua eu levo carteira? Não, eu vou de chinelão, bermuda. Vou lá cortar verdura, dar palestra de bermudão. Você acha que os caras estão preocupados com isso? Então não. Dá passe de bermuda. Mas não levo nada. Mas por que eu não levo nada? Para ele não se sentir tentado a ter que pedir, para achar que é obrigação minha dar, além do serviço que nós estamos dando. Porque senão ele também se condiciona a não querer fazer, porque ele sempre tem. Por isso que lá nós temos balcão de emprego. Se ele quiser sair de lá empregado, ele sai. Inclusive com o cara da prefeitura fazendo documentação para ele. Você ajuda. Autoexame diário. Gente, você se analisar. E estudo edificante. Se estou fazendo as mesmas coisas e não estou lendo nada diferente, em que momento as minhas perspectivas vão mudar? Ah, mas eu não gosto de ler. Audiobook. Hoje tem a série de André Luiz inteirinha em audiobook. Ouve no carro. Ouve em casa. Muda seu foco. Então a síntese. Virtude como conquista evolutiva. Perfeição moral consiste na caridade em sua mais ampla acepção. Porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, espiritismo, filosofia, psicologia convertem para uma ideia. Virtudes não são regras arbitrárias, mas caminhos para a harmonização interior. Pecado não é são oportunidades de crescimento e não maldições eternas. Tá? Então, lembre-se que a paz é a ausência de tempestades? Não. Ela é a capacidade de dançar na chuva. A paz interior não é a ausência de tempestade. É a capacidade de, mesmo diante dela, você conseguir dançar, porque você não se abala. Obrigado pela paciência. Um beijo, queijo, rapadura. Adriano, obrigado. Foi maravilhoso, né, gente? Não tem nem o que falar de desculpar, porque foi muito bom.
E é sempre bom ter você aqui na nossa casa, durante esse ano todo, sempre presente. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que o ano que vem nossos contratos estejam permanentes. E não, continue sempre aqui firme conosco. E hoje é um dia especial. Eu não quero falar ainda de encerramento, porque a gente ainda tem a semana que vem. Espero que vocês estejam aqui presentes semana que vem ainda, que aí nós vamos fazer um encerramento. Mas eu quero agradecer a bênção dessa casa, agradecer a bênção dessa doutrina, agradecer a presença de cada um, porque vocês é que nos fazem estarem aqui presentes e estarmos aqui firmes, tentando ser pessoas melhores, não só aqui, mas em casa também, viu? Isso é importante. Então, no trabalho também, né? Então, o mais importante é essa nossa disposição de estarmos aqui, querendo aprender um pouquinho mais para sermos pessoas melhores. Melhores para que a gente possa encontrar essa paz dentro de nós. Porque é só assim, através do conhecimento, da vivência, do compartilhar, é que a gente aprende a sermos pessoas melhores. Eu vou fazer só um pequeno, rapidinho. Muita gente é novato aqui e não sabe por que tem essa frase. Todos os anos, a nossa nova mentora, antes era o pai Arruda, agora é a irmã Solange, passa uma frase para a gente trabalhar durante o ano. Durante esse ano todo, a gente trabalhou esse sentimento. Acho que, não sei se nós conseguimos, mas nós esforçamos. Então, a nova frase para o ano que vem vai ser esperança. Por que esperança? Porque todos nós, acho que a maioria das pessoas, estão muito descrentes diante da vida. Tá tudo ruim, tá difícil, todo mundo reclamando. Então, a esperança nos fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa coragem, que faz a gente seguir em frente, em busca dessa paz interior. Então, que a gente consiga realmente vivenciar essa esperança na nossa vida para que seja um ano melhor, de muita luz e de muita paz dentro de cada um de nós, para que a gente possa ser realmente instrumento do Pai. Não vou prolongar muito. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer um passo coletivo. A espiritualidade vai estar atendendo aquilo que cada um mais necessita, tanto para o corpo como para a alma. Fazer a prece de encerramento. A gente vai perder essa oportunidade? Nunca. Então vamos, nesses instantes, esquecer tudo lá fora. Vamos focar aqui dentro. Inspira devagar. Sente nesse instante que é merecedor. Primeiro vamos agradecer ao Pai. Agradecer pela oportunidade dessa encarnação maravilhosa, em que podemos ter a oportunidade de dançar na chuva de nossas dificuldades, de reconstruir nossa história, de remontar cada um dos nossos passos. Vamos pedir força. O Pai nos auxilia a conseguirmos entender cada vez mais a nossa natureza íntima, a entendermos a nossa força interior e a nos integrarmos com a vossa, para que mesmo diante das dificuldades não possamos temer, diante das doenças possamos ter fé na cura, na construção de um corpo melhor, de uma mente mais saudável. Que os nossos parentes, nossos amigos, possam sentir nosso abraço mais querido agora. Que nossos perseguidores possam ouvir nosso pedido de perdão e nossa prece para que eles estejam bem e que possam buscar não a euforia momentânea, mas a alegria interior verdadeira. Que hoje seja um dia de grande renovação. Que não tenhamos medo das mudanças. Obrigado, hoje sim. Graças a Deus. Vamos em paz, um bom domingo para todos e até a semana.